Olha, nós estamos aqui de novo com a Bedânia, a Edna Bedani, psicóloga que vive no mundo de RH e que é uma capacitadora de primeira linha de pessoas, como eu falei na conversa anterior. E nós queremos destacar aqui, principalmente, o jeito como a Edna estuda e aplica a resiliência, né? Porque, como vimos, a Edna fez um mestrado com resiliência aplicada à liderança corporativa. Então, vamos entender um pouco mais disso, Edna? O que esse mestrado resultou e como ele moldou tua cabeça? E mais do que isso, quais foram os amadurecimentos, o desenvolvimento que você veio tendo? A ideia não é que você fique falando de conceito de resiliência, mas você vai comentando para que quem esteja nos ouvindo perceba o quão rico, belo, importante, saudável é modular a cabeça por esse caminho, né? Bom, Jorge, conhecer a resiliência em termos conceitual foi uma grata surpresa para mim, né? Porque quando eu fui fazer o mestrado, quando eu optei por fazer o mestrado, eu estava no meio da minha carreira de recursos humanos e eu tinha um desconforto muito grande. Desconforto assim, eu não sabia muito lidar com a liderança, desenvolver a liderança, orientar a liderança para que ela pudesse ser mais resiliente, não desistisse fácil dos desafios de liderar pessoas, né. Porque o contexto das organizações ele é extremamente dinâmico, extremamente intenso, e orientar a liderança, desenvolver a liderança para lidar com todas essas adversidades do mundo corporativo e com as adversidades das pessoas, é um desafio. E eu queria estudar isso um pouco mais, entender isso um pouco mais, de uma forma muito mais científica, e por isso que eu optei pelo mestrado e não por um MBA ou outro MBA, porque eu já tinha um naquela época, tá. Não sabia muito bem o que eu ia estudar, mas eu queria estudar essa questão do comportamento da liderança e como ajudá-la a alavancar a atuação dela dentro dos desafios organizacionais. E tive a grata surpresa de conhecer o tema resiliência, minha orientadora na época falou: "Edna, que você quer estudar isso, vamos pesquisar sobre isso", comecei a pesquisar e falar: "Puxa, é disso que eu estou falando", né, como é que eu aprendo a usar o meu potencial em benefício daquilo que eu preciso fazer. E foi aí que começou a minha jornada, tanto no mestrado quanto na aplicação, porque como eu já estava dentro do mundo corporativo, eu tive a oportunidade de fazer a minha pesquisa de mestrado dentro da organização e acompanhar esta liderança que participou da pesquisa ao longo do desenvolvimento até das próprias ações corporativas, né? E promover, propiciar que as pessoas se autoconheçam, né, o autoconhecimento, para que elas entendam a potencialidade delas, como é que elas lidam com as emoções, como é que elas lidam com as adversidades do dia a dia, e como que elas podem ser mais eficazes nessa jornada, tem sido uma jornada fantástica até hoje. Então eu não só comecei isso lá em 2005, quando eu comecei a estudar o tema, mas até hoje eu aplico, eu leio, eu estou acompanhando a Sovalho, que nem existia na época, como você mesmo disse no nossa outra conversa, né. Fui aprendendo junto com o desenvolvimento do tema, a maturidade, que é algo que independente do nome, nós vivenciamos no nosso dia a dia, seja dentro ou fora das organizações. E dentro das organizações, muito, porque eu percebo que é dentro da organização que nós temos a oportunidade de vivenciar todas as nossas emoções, positivas e negativas, né. A troca, o aprendizado, o frio na barriga, é no ambiente organizacional que a gente vivencia. É um ambiente menos protegido do que outros ambientes com os quais a gente convive. Sim. Você diria que essa percepção de que dentro da resiliência a gente tem que estar atento aos contextos, aos ambientes, lendo com cuidado o que está acontecendo, sabendo fazer essas leituras para se posicionar de uma forma mais estratégica, é algo que
quem está dentro de recursos humanos precisa ter esse olhar cuidadoso, porque eu estou pensando muito, deixa eu justificar minha pergunta. De 2020, 19 para cá, 20 para cá, Uhum. as necessidades mudaram muito, as necessidades das pessoas. Algumas ficaram muito mais aguçadas, outras ficaram mais... outras surgiram, é isso que eu quero dizer. Mas, ao mesmo tempo também, Edna, está aparecendo muitas pessoas que estão assim dizendo assim, eu não estou com muita vontade de voltar para o meu trabalho. Então, aí a necessidade de flexibilizar, de abrir novas possibilidades de formato de trabalho, etc., né? Então, daí a minha pergunta, essa capacidade de ler e de entender o contexto, como você vê, você que é uma líder muito forte na área de gestão de pessoas? Bom, acho que você trouxe um contexto muito interessante, né, Jorge. Eu vejo sim, que a área de gestão de pessoas precisa estar preparada para esta percepção, e quando eu falo gestão de pessoas, é recursos humanos, mas também é a liderança, então recursos humanos precisa aprimorar esta competência na liderança, porque nem tudo, quando chega para recursos humanos, já está acontecendo lá na prática há um tempão, né. É, a área de recursos humanos tem muitos desafios. E é uma competência fundamental, que é observar esse contexto, analisar o que as pessoas estão fazendo, se não estão fazendo e por que estão fazendo, e criar um ambiente seguro para que as pessoas falem. Hoje a gente fala tanto de segurança psicológica, né, que é essa autoconfiança. As pessoas precisam confiar em si, entender o que estão acontecendo com elas, para que elas possam se sentir seguras, olhar esse ambiente e saber como levar essa informação para o contexto que ela está. Eu não posso falar de qualquer jeito. Como é que eu faço essa leitura? Como é que eu entendo o perfil das pessoas, né? Quando a gente fala o contexto, já fala de perfil das pessoas, como é que ela vai me ouvir? Entra também a questão da empatia, que é um dos componentes aí para que a gente tenha essa resiliência mais madura. Então eu vejo que a área de recursos humanos, os profissionais de recursos humanos precisam se aprimorar um pouco mais neste conceito, na prática do conceito em si, não precisa estudar o conceito, mas como é que ela faz a leitura desse ambiente, como é que ela se posiciona, como é que ela se olha, porque o autoconhecimento é a base de tudo, né, de qualquer Uhum. profissional. Sim, Para que ela possa colaborar com o outro. Então essa relação empática ela é muito importante. E para propor dentro de um contexto organizacional, soluções eficazes, né, de falar tanto da eficácia, para todos, porque é para recursos humanos, é para as pessoas e para a empresa, porque ela não pode fazer propostas que só olhe as pessoas, porque ela não pode deixar de olhar o negócio. Como é que ela analisa este contexto que ela está e apresenta uma proposta de forma eficaz? sim, Enfim, olha que coisa linda. Nossa, eu estou falando aqui para você, achei é profundo isso, é complexo isso, né? Como é que o papel de recursos humanos é fundamental, do profissional de gente, gestão, independente do nome. E com certeza não vai fazer isso sozinho, precisa capacitar a liderança para isso. É muito profundo tudo isso, né. sim, Quando a gente fala o RH precisa ser estratégico, o RH é isto, como é que ele faz a leitura de todos esses contextos, do perfil das pessoas e colabora para que o ambiente seja mais estável, ou seja, mais resiliente, as pessoas possam estar mais resilientes, mais seguras e utilizar o seu potencial, porque a gente só consegue usar o nosso potencial de verdade quando a gente está bem com a gente e num ambiente seguro, né? sim. Hoje você está muito mais assim caminhando pelos próprios passos, né? Não está dentro de uma estrutura de uma empresa. Você está como aquela que está acompanhando gente, caminhando junto, né? Seja como alguém que vai fazer um aconselhamento, uma monitoria ou coisa semelhante, coaching. Me diz uma coisa, agora nessa caminhada,
mais de solo, vamos dizer assim, né? Você acredita que a sua percepção do sentido, e eu vou entrar no sentido da vida, sentido de ser, alterou ou você ainda tem o mesmo de quando você estava na direção de uma organização, dos recursos humanos de uma organização? O meu sentido? É, Então, Jorge, essa pergunta não é uma pergunta fácil, tem que refletir sobre ela. Assim, tudo que eu fiz até hoje, eu percebia que tinha sentido para mim, então eu estava conectada com o sentido da minha vida. Quando parou de conectar, é que eu mudei, sim, tá. Então, por exemplo, quando essa jornada toda que eu fiz, eu cheguei na posição de direção de recursos humanos, é uma posição muito, todas são, né, sérias e importantes, mas as suas decisões impactam o que a empresa vai fazer. E eu tinha que coletar a informação das pessoas, entender esse contexto, para poder ter um posicionamento eficaz nesse sentido. Quando fazer isto começou a me cansar e ficar chato, perdeu o sentido. E aí eu fui procurar outra coisa para fazer, porque não dá para trabalhar sem sentido. Eu comecei a perceber que o que tinha sentido para mim era essa outra conexão com as pessoas, e não só a conexão com os negócios. Quando você está numa posição de direção, você tem sim uma conexão com as pessoas, mas ela é mais afastada. Sua conexão maior é com o negócio, é com o corporativo e a interlocução com as pessoas, tá? Então, quando isso eu fiz com muito carinho, com muito gosto, com muito sentido, mas quando deixou de fazer sentido, todas as vezes que o que eu estava fazendo perdia o sentido para mim, eu mudava. Mudava de empresa, mudava de posição, então essa autopercepção, esse autoconhecimento, ele é muito importante. sim. Quando eu estou conversando com você e dessa forma bem descontraída, levando você a falar sobre uma mente que tem resiliência, né? É, Edna, te frustra não estar trazendo os conceitos, os aspectos teóricos, mas ter feito uma conversa tão assim solta, traz uma frustração em você? Você Não, esperava os o conceitos? conceito? Não, não esperava. Até porque eu acho que os conceitos eles não significam nada sem a prática. Eu percebo os conceitos e procuro atrelar alguns que eu me lembro, porque eu consigo vê-lo na prática. Então, quando eu falo da empatia, da eficácia, do ambiente seguro, da confiança, está conectado. Mas Sim. não me frustra não, acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente Aham. vive os fatores que compõem a resiliência na nossa jornada, ele não aparece conceitualmente separado, ele aparece tudo é um pacotinho, né, tá junto. Uhum. A última provocação para você é assim, você também se dedica demais a não só a mentoria, mas também ao acompanhamento de mulheres, Uhum, para que as mulheres assegurem esse lugar que elas têm direito, né, e possam garantir esse espaço. Então, fechando, qual é a tua esperança em relação ao lugar da mulher? Então, Jorge, eu apoio muito os programas que são direcionados para a mulher, até porque eu sou mulher e eu vivenciei muitas angústias no papel feminino dentro da liderança das empresas e tive que orientar líderes nessas posições, tá? Eh, mas eu vejo que assim, eu não eu vejo que a mulher, ela precisa ter esse autoconhecimento e se desenvolver. Eu não vejo que ela tem menos condições, eu vejo que ela é um autoconhecimento, é um amadurecimento para que ela se posicione. É uma educação, é um esforço maior que a gente tem que fazer na nossa formação, porque nós herdamos tudo isso de muitos históricos aí passados, mas nós temos todas as condições de estar iguais. Então, para mim, nós somos iguais, é que temos que usar esse recurso que está dentro de nós. Sim, E é lógico,
Não é todo mundo que tem essa energia para fazer, não tem o caminho, não tem o repertório. Então, tendo profissionais como eu e como milhões de outras que estão fazendo isso, ajuda, porque a gente se sente seguro quando alguém fala: "Você pode, você vai lá e faz". Essa palavra ajuda muitas pessoas, né, sim. porque você acredita, você ecoa dentro de você aquilo que você sabe, mas está muito inconsciente, né. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é que eu Não, vou 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 me eu acredito emocionando com o demais que eu estou disso. falando, É. A né. Sobrare, eu diria que ela tem 90% de mulheres, é povoada, ela se move por mulheres, né. A Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ADRH, também. Esses Uhum. ambientes todos, a gente vê a força e a potência da mulher ali presente. O tempo Então, todo, então uhum, eu não vejo diferença, assim, eu vejo sim algumas características masculinas do passado, mas que a gente tem que ignorar, né, e não se inibir, a gente tem que sim, ignorar, porque o coitado dos homens nem são eles que fazem, eles também herdaram tudo isso, né, é um é conjunto, produto, né, é produto da cultura de uma sociedade que a gente precisa ignorar. sim. Ignorar, assim, não é ignorar e não fazer nada, não, é combater com posicionamento, com inteligência, com empatia, com muita resiliência. Temos que combater. Sim. Edna, da minha parte foi uma enorme alegria conversar com você, Ah, mesmo. obrigada. Você sabe, todas as vezes que a gente conversa é muito bom, né. E você dedicar esse tempo, esses minutos para falar de você, vai ser muito bom, porque a ideia é deixar com que outras pessoas vejam, escutem, olhem e fala: "Poxa vida, olha, eu é um caminho de se seguir". Uhum. Que legal, Jorge. Bom, Jorge, eu agradeço. Eu sempre falo para você não me abandona, né, porque nessa loucura toda que eu sempre estou envolvida com um monte de coisa, aulas, projetos, isso e aquilo, e você está sempre me incluindo nos seus projetos, nos temas, eu gosto muito, né, é uma grata surpresa ter te encontrado aí na minha jornada de estudos, e hoje somos grandes amigos por conta disso. Então é um prazer, muito obrigada por querer me ouvir, por me incluir nesse seu projeto, e conta comigo, Perfeito, nessa jornada aí de conhecimento, de aprendizado e de apoiar o outro, para que ele seja um ser humano melhor e use a sua melhor versão sempre, né.